Boa noite, caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro Coutinho, que é Abraão Lincoln, seu professor de História, em mais uma aula do ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19. Hoje, meus caros alunos, vamos falar um pouco sobre a Revolução Inglesa. E para isso, vamos dar um pequeno passo para trás, mais precisamente no século XV. O que é que eu quero que vocês vejam na Europa, na Inglaterra, no século XV? Como um país que era economicamente agrário, tinha um comércio pequeno, interno, e vivia de uma agricultura de subsistência, ou seja, eles plantavam apenas para se alimentar. Era um país pobre, extremamente pobre, a Inglaterra no século XV. E somente 200 anos depois, no século XVII, a Inglaterra se torna a maior potência econômica do mundo. 200 anos para uma linha histórica é um tempo extremamente curto para uma revolução destas. E o objetivo da aula de hoje é fazer vocês, meus caros alunos, entenderem o que foi que aconteceu naquele lugar e naquela época para isso acontecer tão rápido. E aí nós vamos nos remeter ao ano de 1534, onde o governo, o imperador, o maior regente político daquela época era o rei, lá era uma monarquia, o rei Henrique VIII da dinastia Tudor. E ele fez um ato revolucionário. Ele confiscou terras da Igreja Católica, meus caros alunos, e vendeu para uma classe social chamada de gentry, que era a pequena burguesia, os comerciantes pequenos ou os comerciantes médios. Era o que chamamos hoje de classe média aqui no Brasil. Confiscou as terras da igreja, da mão da igreja, e vendeu para pequena burguesia e média burguesia. E essa mudança gerou uma revolução muito grande na esfera agrária e na esfera política. Com o passar do tempo, o trono passou do seu pai, que morreu, para sua filha, que era a rainha Elizabeth. E ela continuou seguindo a mesma linha do pai, favoreceu intensamente o crescimento comercial, sobretudo, atenção meus alunos, o comércio marítimo. A Inglaterra sempre foi uma grande potência para produzir tecidos, panos e vender roupas, confecções, lã, algodão para matérias-primas. E logo ela estava com forte comércio marítimo, abrindo negociações de intenso volume com a América, com a Índia e com a Rússia. Ou seja, estava movimentando grandes volumes financeiros, estava gerando emprego, estava gerando renda e estar com um mercado consumidor enorme, nunca antes visto na história, pelo volume e pelo tamanho das movimentações financeiras daquela época. E logo ela se tornou uma grande potência econômica e política no mundo inteiro. Houve o crescimento também dessa burguesia dentro do poder parlamentar. O poder do parlamento na Inglaterra, eles funcionam um pouco diferente do nosso aqui no Brasil. Lá existe uma Câmara dos Lordes, que é representada por nobres, por pessoas que têm títulos, e pela Câmara dos Comuns, que são aquela classe média, pequena, e que era chamada de gentry. Esses dois grupos, eles controlam o parlamento, que é o que a gente chama de poder legislativo. E eles cresceram muito em prestígio, em poder, à
ameaçando inclusive o poder do rei, do monarca daquela época. Mas isso é um capítulo à parte que nós vamos conversar em